Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele e hoje a gente tem uma convidada muito especial, doutora Daniele, e ela veio falar para a gente sobre consultoria preventiva. Dani, se apresenta um pouco para a gente, fala um pouquinho do seu trabalho, como é que está sendo. Obrigado pelo convite, Cibele. Bom, eu sou advogada há 22 anos e nesses 22 anos eu atuo na advocacia trabalhista empresarial. Eu ajudo as empresas na prevenção, certo? Então, a gente hoje eu atuo no compliance trabalhista empresarial e com ele a gente tenta reduzir os custos da empresa. Reduzir passivos. Às vezes a empresa ela só procura advogado quando ela já está ali com a ação trabalhista em mãos, e não é interessante. Sim. A gente precisa prevenir. Hoje a prevenção, ela vai fazer com que o financeiro da empresa não seja abalado por uma ação trabalhista. Entendi. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é essa consultoria preventiva, né? Só um advogado pode fazer essa consultoria preventiva, ela tem processos no meio disso, alguém pode te contratar ou precisa contratar um escritório. Como que funciona isso para um empresário contratar você e resolver o problema dele? Certo. A consultoria preventiva, ela é um check-up geral da empresa. É como se você abrisse a caixa de Pandora da empresa e ali você vai, analisando todos os dados, vai incluindo processos, né. Então a gente tem, às vezes, a empresa ela não tem um RH formado, implantado, e aí quando você vai analisar os cartões de ponto, você vê que não está tendo um tratamento correto nesse cartão de ponto. Então a gente ajuda na implantação do RH, a gente ajuda a solucionar esses problemas. Posso ser contratada, né, um advogado é interessante o advogado, porque ele vai conhecer como que tá ali as decisões dos tribunais, o que deve ser aplicado da lei, porque ele vai deixar a empresa em conformidade com a lei. Entendi. Então, assim, quais as principais vantagens de contratar essa consultoria preventiva, né? Certo. Olha, eu vejo a principal vantagem, redução de passivo. Você não vai ter, pontos frágeis na sua empresa, porque a consultoria preventiva, ela vai fazer com que você analise aquilo que está bem escondido. Sim, Porque às vezes você tem lá, você tem um cargo de confiança, por exemplo, você tem um funcionário no cargo de confiança. sim. Mas existem requisitos para esse cargo de confiança e muitas vezes você não está cumprindo esses requisitos. Então a consultoria preventiva, ela vai te auxiliar nisso, em todos os aspectos do contrato de trabalho. Ela te ajuda numa demissão, por exemplo, uma demissão por justa causa, que precisa haver um procedimento correto. Existem todos os requisitos ali que a gente vai atrás. Por exemplo, na demissão por justa causa, a gente tem que instaurar um procedimento Sim, interno, né? Você tem que acompanhar aquele caso de perto para que não chegue lá na justiça e essa demissão seja revertida. Então, a consultoria preventiva, ela vai te auxiliar nesses procedimentos. O empresário ele vai ter segurança daquilo que está fazendo. então é como se fosse uma gestão de risco. Então a gente vai entender, por exemplo, assim, conta pra gente em números. Quanto custa demitir um funcionário hoje? Olha, um funcionário por justa causa, hum, Vamos primeiro trazer, assim, o que é uma justa causa? o Vamos lá. vamos lá. A justa causa, ela é quando o trabalhador, ele comete algum das infrações previstas no artigo 482 da CLT. Hum, Então, vamos supor que ele foi insubordinado, mas não é uma única vez que ele foi insubordinado que você vai demiti-lo por justa causa. existem uns passos para serem seguidos. Exatamente, você dá uma advertência verbal, você dá uma advertência por escrito, aí você dá uma suspensão de 1 dia, de 2 dias, e isso tudo a gente pode colocar dentro de um código de conduta ou do regimento interno da empresa. Mas também está previsto em lei.
Também está previsto em lei. Então já existe um direcionador, não é que você vai fazer um regimento em cima daquilo que você acredita. Não, você tem que fazer o regimento interno de acordo com a lei, Entendi. né. Então eu tenho o artigo 482 da CLT que ele prevê vários motivos que ensejam a justa causa. Uhum. Temos também, por exemplo, desídia, o funcionário começa a faltar, Muito comum. muito comum. Hoje em dia, Abandono de cargo. eles abandonam o emprego facilmente. Mas, por exemplo, ele faltou 2 dias. Você não chama Se você não tiver a gestão do ponto, se for uma empresa grande ou mesmo uma empresa pequena, se Uhum. você não tiver a gestão do cartão de ponto, você não vai saber que às vezes ele faltou 2 dias. Entendi. Então o ponto tem que ser assinado todos os dias e tem que ter alguém conferindo isso. Como a lei determina que o ponto seja eletrônico, então o que que a gente precisa? A gente precisa, ter uma pessoa no RH que ele vai fazer aquela gestão. Ele vai olhar, ou ele vai olhar 2 vezes na semana, ou ele vai olhar 3 vezes na semana e vai falar: "Ó, mas espera aí, o funcionário tal faltou e ele não trouxe atestado". Uhum. Então aquela falta tem que estar, sinalizada, Computada. computada. E aí você tem que chamar esse funcionário para conversar. Não tem como você deixar ele faltando sem Uhum. trazer ele para saber o que está acontecendo. Mas também existe um prazo para entrega do atestado. Sim, e geralmente esse prazo a gente coloca no regimento interno, Entendi. E né. uma empresa para contratar um compliance, uma gestão de risco, a partir de que porte essa empresa contrata esse serviço geralmente? Não tem porte, Não tem não tem porte. porte. Desde a pequena à grande empresa, a grandes indústrias, eles precisam hoje, eu falo que o direito do trabalho hoje, ele é o aliado do empresário. Uhum. O empresário precisa estar atento a todas as modificações do direito do trabalho. Sim. Certo. E aí a gente entra também, para quem sabe, quem já acompanha aqui, dentro das declarações que a gente faz nas captações de recurso, a gente precisa das declarações de nada consta na aba civil, nas áreas civis, trabalhistas, e aí entra essa questão de você não ser processado por alguém que trabalhou com você, e aí você perde o direito a essa certidão negativa, ela Sim. passa a constar positiva. E conta pra gente qual foi o maior valor de ação trabalhista que você já acompanhou? E se você conseguiu reverter pra gente? Olha, eu tive uma ação uns 3 anos atrás, que a indenização era, se não me engano, de 1.800.000. A gente conseguiu fazer um acordo em 1.200.000. A gente conseguiu reduzir alguns passivos, era uma ação, de Coletiva ou individual? individual, Nossa, de eu não sabia. doença ocupacional, e que a trabalhadora ela ficou com algumas sequelas, Uhum, né, mas a gente conseguiu, reduzir um pouco o dano moral, mas a questão do pensionamento vitalício, não. entendi. E aí o melhor caminho que nós entendemos foi o acordo. Porque, assim, por mais que você tenha a consultoria preventiva, isso não quer dizer que você vai evitar passivo. Ok, Tá, você vai ter sempre o passivo. Até porque, a partir do momento que o empresário ele contrata a consultoria preventiva, ele já tem um passivo para trás, e esse passivo é de 5 anos, entendi. Então entendeu? prestar atenção nesses prazos. E eu lembro Sim. também que quando eu trabalhei um pouquinho só em RH, a guarda dos documentos. Hoje a LGPD vem em alta e ali está dizendo assim: "Olha, guarda por 10 anos, guarda por 5 anos". E a documentação pessoal? Então, no mínimo 5 anos. No mínimo 5 5 anos. anos, porque retroage por 5 anos. Isso. Mas eu já vi, porque geralmente quem se preocupa em guardar a documentação ou não é na hora da aposentadoria. Sim. Eu já vi uma pessoa chegar depois de 30 anos, 25 anos mais ou menos, ela chegar na empresa, e isso é um direito adquirido, ela pode chegar na empresa e falar assim: "Eu quero o meu registro funcional de 25 anos atrás para computar a aposentadoria". Olha, é muito difícil a empresa, porque os sistemas são totalmente diferentes, né. Entendi. Antigamente nós tínhamos era a carteira física, hoje Isso. é tudo interligado pelo e-social.
Entendi. Então, é muito difícil. Mas existem ações declaratórias de Hum. reconhecimento de vínculos. Se ele tiver uma um indício de prova de que ele trabalhou naquela empresa, ele pode entrar com uma ação declaratória, porque a ação Uhum, declaratória ela não prescreve. Ele não vai uhum. receber nenhum direito, mas ele vai ter o vínculo dele declarado Entendi, que é o suficiente para para aposentadoria. aposentadoria, sim. Muito legal. Então, assim, a gente viu que uma ação de 1.800.000 reduziu, então teve uma economia financeira, então é um investimento que você faz para Sim. você garantir que você vai minimizar o impacto. Então, é realmente a gestão de risco. Compliance é gestão de risco mesmo. Eh, aqui também tem uma questão relacionada à liderança, né? Sim. Porque a gente tem um tema que está muito em alta também, que é o assédio moral. Sim, a gente tem vários problemas com assédio moral. E quais são os impactos trabalhistas disso? Muito, porque você acaba, manchando a imagem da empresa Mas financeiramente também tem um e impacto. financeiramente tem um impacto. Hoje, uma condenação em assédio moral, ela dependendo do grau desse assédio, ela gira aí em torno de 5 a 10 mil reais por danos morais ou mais, vai depender do impacto mesmo, do que aconteceu na relação de trabalho, Então né. aqui a gente está falando dos líderes, então quando tem um assédio moral, a gente está falando de uma liderança que ela tem uma função negativa em cima da equipe. Sim, e aí por isso que a gente precisa treinar os líderes. Sim. E a consultoria preventiva, o compliance, ele vem para isso, porque ele te ajuda a treinar os líderes, ele te ajuda a implantar uma cultura do feedback, porque no feedback é onde a gente descobre onde estão os gargalos da empresa. Entendi. Recentemente, eu fazendo uma auditoria, eu fiz uma entrevista. Eu tirei os empregados, né, os colaboradores de dentro da empresa, levei para o escritório e apliquei um questionário de Sim. feedback. E o engraçado é que eles estavam com medo de responder, Uhum. mesmo sendo, não, eles não seriam identificados, não teria como. Uhum. E ali você descobre várias questões que acontecem no dia a dia e que às vezes o empresário, o proprietário ali, ele não sabe o que está acontecendo. Uhum. Então ele precisa contar com uma pessoa de fora para que essa pessoa consiga desvendar para ele o que está acontecendo. E é isso onde a gente entra com a auditoria trabalhista, com a consultoria preventiva. E com a orientação, porque também não adianta ter todo Sim, o diagnóstico e não ter um plano de ação, que eu já sei que exato. vocês fazem, mas também uma orientação, né. Exatamente. A gente entrega né, por exemplo, o empresário, ele quer contratar apenas auditoria para saber o que tem dentro, o que está acontecendo na empresa dele. Vamos ali Uhum, abrir a caixa de Pandora. E ali eu vou entregar para ele um diagnóstico. E uhum, nesse diagnóstico eu já entrego também um plano de ação, o que a gente precisa fazer. uhum. Porque se não adianta eu ir lá, fazer auditoria e as questões que estão no gargalo ali, que estão criando o passivo, ele não tratar. Então a gente precisa tratar daquele passivo, para que ele não se transforme em uma, que ele às vezes uma ação trabalhista ali, por conta desses gargalos que foram identificados, ela vai deixar a empresa numa situação financeira difícil. Ok. E também essa questão do compliance está relacionada à governança. Então, a gente já falou sobre liderança, diagnóstico, mas ele está relacionado com uma forma de gerir mesmo o negócio. Sim, Então, o que que o compliance traz nessa questão da governança? ele vai ajudar a melhorar o ambiente de trabalho, A cultura. a cultura. A cultura é, você faz com a implantação do compliance, você faz com que o trabalhador ele se sinta privilegiado, porque ele está vendo que está mudando, né. Então Uhum. eu fui lá, fiz um questionário de feedback, Sim, e aí ele aponta as mudanças que ele quer, legal. Ele tem a opção de verbalizar aquilo que ele quer. é aquilo que ele quer. E aí a empresa ela começa a mudar, ela começa a inserir aqueles questionamentos e aquelas sugestões dentro da organização dela. Sim. E aí com isso ele começa a
trabalhar aí ele começa a sentir que o local de trabalho dele está ficando mais organizado. Porque entendi. hoje o que as pessoas sentem muita falta é a questão da comunicação. Sim, Nas empresas hoje falta muita comunicação. é. Processos, estabelecer processos, definir O funções. que que é minha competência, o que que é sua, para a gente não Exatamente. começar a conflitar, porque aí são os locais onde surgem os primeiros conflitos, né. Exatamente, porque você não tem, aquilo certo, você não tem ali uma ordem de serviço, você não tem o descritivo da sua função, e isso traz insegurança. Uhum. Então, qual que é a finalidade do compliance? É trazer segurança jurídica, Sim. principalmente para o empresário na tomada da decisão, numa questão de demissão, num acidente de trabalho, você poder abrir num acidente de trabalho, você conseguir instaurar um procedimento para apurar o que aconteceu, porque com certeza esse acidente de trabalho vai virar uma ação trabalhista. Sim. E tem uma questão também, quando você fala da sugestão do funcionário, sobre o que que você quer, o que você espera. Hoje eu estava olhando essas iniciativas de ter, creches para empresas, foram iniciativas privadas, elas viraram iniciativas públicas depois. Então eram boas práticas de empresas que adotaram o sistema de creche, então você podia ir trabalhar e ter a segurança de que o seu filho vai ficar Sim, bem cuidado e tudo mais, e veio do privado para o para o público. Então público. fez o caminho inverso. Então também é importante entender a necessidade, porque as pessoas mais satisfeitas trabalham melhor e Sim, cada vez mais. E hoje a gente tem tecnologia para isso. E eu vi que dentro das ações, você tem um software para cálculo de ações trabalhistas. isso. Como eu advogo há muito tempo, né, na área trabalhista e principalmente no empresarial, eu comecei a sentir falta de entender o cálculo. Porque muitos advogados não entendem E aí é o o cálculo, contador que e é o faz, né. contador que faz. Então o que que eu fiz? Eu estou terminando uma pós em estratégia de cálculos trabalhistas. Com Legal. isso, o que que eu consigo também trazer para o empresário? Eu consigo dimensionar qual que é o o passivo dele, qual que é a realidade o que que ele deve. Entendi, Então a gente consegue contingenciar o passivo dele, indicando: "Olha, de hora extra do funcionário tal você tem tanto, você está devendo, ó, essa férias aqui foi calculada errado, você não está integrando uma verba". Então a gente consegue contingenciar, e aí com isso, contingenciamento lá. com esse contingenciamento, a gente consegue desenvolver estratégias melhores para a defesa. Entendi. Certo. Então assim, para quem não sabe o que é contingenciamento, é como se você fizesse uma poupança, que você vai ali assumindo o risco que existe. Então assim, Exatamente. imprevistos acontecem a todos, então pode acontecer um acidente com qualquer funcionário, e aí você faz uma poupança já prevendo isso. Porque Exatamente. uma das coisas que a gente vê muito é que o empresário, infelizmente, quando acontece, ele nunca está preparado. E aí ele entra numa bolha de De dívidas. dívidas, exatamente. Então, assim, você vê empresários devendo mais de R$ 100.000 por aí, aí vem o combo: FGTS, INSS, mais ações trabalhistas, porque a hora que o funcionário vai tentar financiar uma casa, que ele descobre que o FGTS dele não está depositado, isso vira uma ação trabalhista. Vira. E hoje, recentemente, o TST, ele já pacificou que atraso no FGTS é sim causa ensejadora da rescisão indireta. Que seria a rescisão indireta? Aí seria a justa causa do empregador. Então ele tem que pagar a indenização de qualquer Qualquer forma. forma, entendeu? Então Entendi. ele para de trabalhar, ele entra com ação pedindo a rescisão indireta, e aí ele recebe as verbas rescisórias como se ele tivesse sido demitido sem justa causa, e ainda pode ganhar uma indenização pelo atraso no FGTS. Entendi. Agora vamos explicar um pouquinho o que que é uma justa causa e o que que é sem justa causa, porque mudou muito a legislação e agora Sim, existem os acordos, vamos dizer assim. sim, hoje nós temos a demissão, sem justa causa, é quando o empregador, ele não quer mais
colaborador e ele demite, E existe certo? um trâmite que você pode fazer também para Sim. se prevenir. Ele tem lá ele vai pagar em 10 dias, ele vai liberar o aviso prévio ou vai fazer o trabalhador cumprir o aviso prévio, e ele vai pagar aquelas verbas que são inerentes, 13º, saldo de salário, a multa de 40% e as férias. Uhum, Ok. Na demissão com justa causa, após apurado todas as irregularidades cometidas pelo trabalhador, ele vai receber as verbas indenizatórias, férias e não recebe a multa de 40% e nem o uhum, aviso prévio, entendi. tá. E com a reforma trabalhista, nós em 2017 foi incluído o acordo mútuo, que é a demissão. "Olha, eu não quero eu sou trabalhador", eu chego no empresário e falo: "Eu não quero mais trabalhar". E Uhum, aí eles fazem um acordo. É o artigo 484 da da CLT, mas aí tem algumas questões. Ele fez esse acordo, ele vai receber metade do aviso prévio, ele vai receber, 80% do FGTS, porque ele só recebe 20% da multa, e ele não recebe seguro-desemprego. entendi. E tem uma questão também da quantidade de anos trabalhados, que você tem que ficar em dias na empresa, não é? Na verdade, é o aviso prévio. O aviso Hum, prévio, ele é compo a cada ano de trabalho, ele te dá direito a 3 dias. Então, ele hum. soma 3 dias. Porém, quando você, vai cumprir o aviso, só são os 30 dias, o restante é indenizado. Ah, entendi. Então é importante também saber essas regrinhas, porque Sim. senão você fica 3 meses trabalhando, porque trabalhou 20 anos na empresa Não, não e não precisa, precisa de não tudo isso, né. precisa. E aqui você tem uma norma nova, NR1. Que é isso? Bom, a NR1 entra em vigor, inclusive, hoje. Misericórdia, quem é As empresário já começa a estudar, já Isso. começa. Na verdade, as atualizações da NR1. Que aconteceu? A NR1, ela estabelece as diretrizes de saúde ocupacional do trabalhador. E aí, ano passado, foram computados numa pesquisa que mais de 470.000 trabalhadores foram afastados por doenças psicossociais. Então a gente está falando de De depressão. depressão, de burnout, e isso não é causado pelo trabalho, ele é causado pelo ambiente em que se está trabalhando. Então, por Hum. isso que é importante ter uma cultura de organização dentro da empresa que olhe para o trabalhador. Então aqui a gente não está falando mais de cadeira e mesa, então não é Ex mais ergonomia, a não. gente está falando de saúde mental. De saúde mental. A saúde mental, ela foi incluída na NR1. O que que acontece? O Ministério do Trabalho e Emprego, agora no dia 16 de maio, ele resolveu prorrogar a fase de fiscalização da NR1 por 1 ano. Porém, a fase educativa da NR1 começa a valer hoje. Uhum, Então, os empresários com isso, o que que acontece? Ele tem 1 ano para se adequar. uhum, Ele precisa olhar para aquele ambiente de trabalho e verificar se o ambiente de trabalho é saudável. Como a gente vai medir isso? Feedback, entendi. né? Treinando líderes. O importante nisso é você treinar os seus líderes, treinar os seus gestores de como dar o feedback, de como abordar o funcionário. E como perceber, porque de repente ele não está percebendo que aquela improdutividade já é o burnout. Então, assim, Exatamente. uma pessoa extremamente produtiva, com muitas metas. Então, assim, a gente pode falar de gestores, de vendedores, Sim, que têm sim. metas muito altas, né? Exatamente. Gerentes de banco, hoje tem muitos gerentes de banco com, burnout, com uma depressão que não consegue mais nem voltar a trabalhar, né. Uhum, E isso é importante. Eu dei uma palestra no início do mês, numa instituição, justamente a gente falando sobre isso, sobre treinando os gestores e os líderes para que eles saibam falar com seus subordinados. uhum. E é uma coisa que eu sempre falo nas empresas, hoje a gente precisa ver que o RH ele deve ser humanizado.
Não é o humanizado de passar a mão na cabeça, não, mas é aquela questão: "Olha, caiu a produtividade? Vamos chamar ele para conversar? Vamos ver o que está acontecendo?". Às vezes pode ser um problema ali no trabalho, mas também pode ser um problema doméstico. Sim. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com o funcionário. Eu, advogo dou consultoria, na verdade, para uma instituição já tem 10 anos. Uhum. E é muito interessante que a pessoa do RH, ela não faz nada sem falar comigo. E que isso traz de benefício? A gente não tem processo. Quando entra o processo, a gente já sabe o que vai fazer, o que vai falar, porque todo o procedimento tá ali correto, Documentado. documentado, sabe. A gente teve um caso agora em que houve uma situação, eu solicitei que afastasse essa pessoa para a gente apurar o que estava acontecendo. Uhum. E no final, nós pagamos os dias do afastamento e demitimos por justa causa. Porque vocês descobriram. Descobrimos o que estava acontecendo. Uhum. E com isso, logo depois da demissão por justa causa, chegou a ação trabalhista. Mas eu tenho tudo documentado, tenho vídeos, tenho depoimentos, tenho tudo, Entendi. né? Então, a manutenção da justa causa é é uma coisa assim que está muito iminente, porque as provas estão ali. Então, assim, se a gente pudesse dizer para o empresário qual a documentação mínima que ele tem que ter para ele ter, mecanismos de defesa no num caso de uma ação. O Certo. que que ele tem que ter? Ponto eletrônico, já descobrimos, obrigatório desde Desde 2014. gente, olha quem não usa ponto Biométrico. eletrônico. Se eu Né. não estou enganada, mas desde 2014 mesmo. Então tá. O ponto eletrônico, o pagamento correto das horas extras, Do FGTS. FGTS recolhido, INSS. Em casos de atrasos, faltas, Os né, atestados. se não tiver os atestados, lançar corretamente essas faltas no cartão ponto, dar advertências, né, quando necessários. Lógico que também não pode ser uma fábrica de advertência. Você Sim, tem que aplicar as advertências da maneira correta. porque Advertências senão vira uma NR1, vira vira um um assédio moral. assédio, um assédio. Isso. E prestar atenção mesmo, ter toda a documentação, né, o PCMSO, que é o Programa de Saúde Ocupacional, PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ali no PGR você tem todos os riscos daquela função desempenhada. Então, ele precisa estar em dia com toda a documentação. E Uhum. isso é necessário. E esse acompanhamento do que está vencendo, do que venceu, do que precisa melhorar, o compliance ele vai ajudar o empresário nesses mecanismos também. Entendi. Então ele monta uma planilhinha para que o RH não se perca com os Exatamente, prazos. exatamente. A gente faz todo esse acompanhamento. Tá ótimo. Fala um pouquinho mais então sobre as suas palestras, doutora Dani. Vamos lá. Bom, eu comecei, recentemente, na verdade, mas estou gostando muito de Aham. fazer palestras, falei sobre MEI, sobre assédio moral. E engraçado que o que mais eu tenho sido procurada é para falar sobre assédio moral. E tá tendo muito, ocorrendo muito dentro das empresas. Então explica pra gente um pouquinho melhor, já num tom mais jurídico, o que que é o assédio moral? O assédio moral é quando você isola a pessoa. Você começa a isolar, você começa a destratar essa pessoa. Você já não ou você não passa mais serviços para ela, você destrata, humilha na frente dos outros. Em reuniões, você aponta para ela, faz chacota dela. Uhum, Né, então esse é o assédio moral, você vai deixando a pessoa, de escanteio. Você entendi. deixa ela lá de escanteio, não passa mais serviço, ou se passa, passa muito para que Uhum. ela não dê conta, Consiga, não consiga, porque na hora que você for cobrar, você vai humilhar, entendi. né. E aí o assédio, ele pode ser também, a gente fala horizontal e vertical.
Dos dos colegas. colegas, né. Então, muitas vezes, nesse local mesmo que eu fui dar a palestra, tinha muito assédio moral ocorrendo dos colegas para com o gestor. Por quê? Existia um gestor mais velho, que eles gostavam, e aí o gestor saiu. Uhum, Veio um mais novo: "Ah, você não vai dar conta. Ah, eu não vou obedecer você. uhum. Não, mas isso que você está falando não existe", E aí o processo ele é contra os colegas ou contra a empresa? contra a empresa. Quem Então, responde é a empresa. se você está observando esse comportamento e não toma uma atitude, já entendeu que quem responde por isso é você. Tudo que acontece dentro do ambiente de trabalho, quem responde é o empregador, é o E não empresário. é revertido isso para outros, é da Não, empresa e é ponto. pronto, é você, as pessoas que trabalham para você, elas estão ali para te representar, E são sua e são responsabilidade. suas responsabilidades. Misericórdia, É, vivendo e aprendendo, né. exatamente. E para quem quer começar a fazer um compliance, por onde começa? Começa pela consultoria, começa pela contratação de um RH, começa por onde? Olha, o compliance eu indico começar pela auditoria, porque ali a É o gente é o diagnóstico. diagnóstico, é onde a gente vai saber o que está acontecendo. Uhum. E ali você consegue, mensurar o que é mais importante, o que precisa ser tratado primeiro, Agora. agora, que não tem que esperar. Uhum, Sabe, então eu recomendo começar pela auditoria, porque dali da auditoria você vai traçando todo o seu plano de ação e já no primeiro mês ali após a auditoria, o empresário concordando com o plano de ação, ele já vai começar a sentir a mudança no comportamento. uhum, Porque hoje em dia, às vezes, eu já fiz 2 auditorias em empresas grandes. Os empregados eles têm que: "Ah, não adianta você vir aqui fazer que não vai mudar". uhum. Então a gente precisa mostrar para eles que sim, que vai mudar. Eu tenho uma empresa bem grande que a gente fez uma auditoria e, já estou com ela há quase 2 anos, e você vê a mudança que é na rotina de todo mundo. Ele não tinha um RH, a gente implantou o RH, e aí as rotinas começaram a ser certeiras, né. Então, teve ação trabalhista? Teve. Tiveram 4, 2 foram julgadas improcedentes. E 2 tivemos que fazer acordo, porque existiam erros que não tinham Justificativa. justificativa. Então o acordo minimiza aquele passivo que já estava ali, Entendi. né. Então a gente direciona sempre para a melhor estratégia. Beleza. E vamos falar um pouco sobre os próximos eventos. Tem um evento vindo aí, conta um pouquinho pra gente. Temos um evento, em parceria, inclusive com você, Opa, com a Rede tamo Árvore. junto. Vamos lá, com a Rede Árvore da Vida, com a Triarte. Então é o programa Jornada da Vida. Vai ser no dia 19 de julho, na Doces Momentos. Muita coisa boa para os empresários, um treinamento, assim, espetacular que a gente está montando com todo carinho para conseguir tentar tirar todos vocês do sufoco. É para alavancar a empresa de todo mundo. É bem isso mesmo. Então, assim, é um treinamento, das 9 às 16. Então, assim, tem a parte jurídica, tem a parte de marketing, tem a parte de diagnóstico de empresa, tem a parte de produtos. Então, a gente vai tentar trazer um cenário para você do que está acontecendo e também trazer as mentorias, as consultorias, que a gente também, cada um tem a sua especialidade e também complementa essa questão da reestruturação, da Exatamente. reorganização das empresas. É um evento voltado para mulheres, mas também para os Ecosistema. ecossistemas das mulheres. Então, Sim, assim, se você tem sócio, se você tem herdeiros, filhos, exato. se você tem também colaboradores, então é importante você participar junto, senão você vai para o evento, chega lá super motivado, dá tudo certo, você entendeu, a hora que você volta para a empresa é aquele banho de água fria. E Exatamente. aí você não consegue trazer isso, para a praticidade, que é essa mudança de comportamento, que é essa mudança de cultura. E Dani, onde a gente acha você? Bom, eu no Instagram, Daniele com 2 L's e Y, Pinho Consultora,
e lá tem o link de acesso ao meu WhatsApp. Olha, WhatsApp, gente. Não é todo mundo, nem eu tenho o meu. No meu você tem que entrar e falar no direct, mas no dela tem o WhatsApp. Aproveita que é por enquanto. É, Não vai ser para todo sempre. exatamente. Tem a graças a Triarte. Graças a Triarte, que é uma grande parceira. Exatamente. Se você quiser então deixar aqui, uma mensagem para quem ainda não tem essa gestão trabalhista, uma mensagem do fundo do coração, assim, o que que te fez trabalhar com isso, a ponto de você falar assim: "Eu vou transformar a vida de alguém por meio da gestão trabalhista"? Qual foi o insight, a virada de chave lá atrás? É engraçado, porque assim, eu vou até confessar, na faculdade eu não gostava de direito do trabalho. Era a matéria que eu menos gostava, mas depois eu comecei a trabalhar. E eu comecei a ver que, para o trabalhador era uma coisa muito mais fácil você entrar e ganhar, Sim, é né, praticamente certo. certo. E aí você tá do outro lado defendendo o empresário, vendo as dores do empresário, porque você sabe que ali tem muita coisa, não é só pagar o salário, não é só recolher o FGTS, existe todo um sistema por trás daquilo. Sim, E aí você começar a conversar com o empresário, você começar a ver que ele precisa de ajuda, isso me motivou. E aí eu lembro que a primeira ação trabalhista que eu ganhei como, advogada empresarial, nossa, eu fiquei em êxtase, porque assim, nossa, eu consegui uma improcedência. porque E é muito é difícil. muito difícil. Então hoje a gente, eu na minha equipe, a gente vibra com ganhou um pedido, a gente vibra. A nossa tese passou no tribunal, a gente vibra. Então isso é motivacional. E lembrando, assim, que não é que você está contra o trabalhador. Não, ninguém aqui está tirando o Não. direito trabalhista de ninguém. A gente está tentando minimizar o impacto disso para as 2 partes. É Ex uma tentativa de minimizar para as 2 partes, né. exatamente, porque às vezes, o empresário, ele pagou aquela determinada verba, ele pagou, e tá ali. Mas se isso não for mostrado de forma clara num processo, ele vai pagar de novo. Porque tem que estar ali a prova Tem que estar documental. ali a prova. Muitas vezes o empresário ainda tem que ir lá: "Ah, mas eu quero ele me chamou para fazer um acordo, vou mandar ele embora por acordo". Mas espera aí, você formalizou isso? Você pagou de que forma? Hoje a gente tem o hábito de usar Pix. Sim, Então, assim, até as empresas, principalmente os MEIs, é muito comum você pagar sim. coisas no Pix. Então, assim, também essa questão também dos pagamentos, recebimentos, Ex eu vejo, até num comentário uma vez que a gente conversou, uma ação trabalhista relacionada a pagamentos, a dinheiro. Então também tem essa questão, que é muito crítica. exatamente. Se isso não for por exemplo, o Pix você tem como escrever ali o que que você está pagando. Então o Uhum, empresário ele pode fazer isso. uhum, Porque isso vai facilitar lá na frente. Se ele não tem um contador que está fazendo para ele ali, vamos supor que é um diarista, uhum. né? Eu tenho um diarista e aí eu pago ele 2 vezes na semana. Aí ele entra com a ação falando que ele trabalhava todos os dias, mas eu tenho comprovação que ele só ia 2 vezes. Então, Entendi. não é que a gente realmente não estamos tirando o direito, mas nós estamos também olhando as dores dos empresários. O que que o empresário luta para conseguir manter a empresa em pé, Sim, né? Eu já vi vários empresários, que por 2, 3 ações trabalhistas, eles têm que fechar as portas. tem que declarar falência. Tem, porque ele não consegue. Às vezes tem, empresários que ficam aí 10, 11, 12 anos, 15 anos com uma ação trabalhista em andamento, Eu conheço. entendeu. Então, e aí isso é prejudicial. Por isso que eu falo, que as empresas, elas não esperam o problema acontecer, elas previnem. Sim, Hoje, isso é que eu tento passar para o empresário. é o seu Empresário, lema. é o meu lema. Vamos trazer o direito do trabalho para caminhar junto com a sua empresa. Vamos fazer com que os seus líderes e os seus gestores saibam dar feedback para os seus funcionários.
Vamos fazer com que eles entendam o processo da empresa, que haja uma comunicação. Então, a implantação de processos simples, é suficiente para que a gente evite um grande passivo. Sim, Vamos ter ações? Sim, é do ser humano, é é inevitável. inevitável, ele litigar é inevitável. Até saiu uma notícia hoje no site do TST, que a Justiça do Trabalho em 2024 recebeu 2 vezes mais processos. Eles não fazia tempo que não se recebia tantos processos. Uhum. Mas por quê? Porque existe sim uma intenção do trabalhador em litigar. Recentemente eu tive um caso que o trabalhador ele filmava cada passo que ele dava na empresa. Pra virar uma documentação dele Sim, também. exatamente. Então, aí eles entram na empresa, eles já começam a fazer provas do Entendi. que eles querem para lá na frente entrar com uma ação trabalhista. É, outro dia eu estava ouvindo uma questão sobre chamada telefônica gravada. Para quem não sabe, é proibido. Você tem que ter autorização expressa. Então, expressa quer dizer, eu aceito que me gravem. E aí você pode ter sim uma chamada telefônica gravada. Sim. Caso contrário, você não pode. Então, assim, também entender até onde vai o limite, porque hoje quase todos os ambientes que a gente frequenta têm câmeras. Sim, Boa parte das câmeras tem áudio. E aí você não tem um aviso dizendo, este ambiente é gravado e filmado. E é importante, porque, por exemplo, eu já participei de reuniões, eu vi a câmera, óbvio, ela fica em local visível, mas não está identificado que ela grava o que você fala. E eu recebi um resumo da minha conversa pelo WhatsApp, porque tinha uma inteligência artificial por trás e ela me mandou um resumo. Isso também é proibido. Então, assim, a gente precisa também ter consciência de quais são os limites, né? Então, assim, a gente precisa verificar, precisa documentar, precisa ter ponto, precisa ter tudo. Mas o limite é o assédio moral. Então, cruzou aquela linha, é esse o problema. é uma linha Então, muito tênue, sim, muito. Porque às vezes o seu tom de voz para você é normal, sim, mas para a outra pessoa, ela ela já encara aquilo como, uma humilhação. é a questão da cadeira. Se a minha cadeira é maior ou mais alta, Alta, né? Então sempre tem essa questão que a gente precisa começar a ter esse olhar humanizado uma também. sim. Lógico, né, eu até falei na palestra, eh, não adianta chegar várias denúncias de assédio moral com a mesma com o mesmo escopo, com o mesmo objetivo ali, porque você vai saber que alguém está armando para Sim, aquele funcionário, sim. né. Então assim, uma coisa legal de se implantar também nas empresas é um canal de denúncias. Uma Pode ser uma ouvidoria. ouvidoria, um canal, anônimo. Né, Uhum. e ali você ter o setor do compliance para investigar. Então não é que se houve denúncia, não necessariamente aconteceu. Então existe todo um trâmite de investigação para tentar entender a situação primeiro. Exatamente, você precisa investigar. Não Uhum. adianta eu tomar uma medida e aqui por impulso, não. Sim. Como no caso que eu mencionei da justa causa, Uhum. chegou a denúncia, nós abrimos o procedimento de investigação, e aí apurou-se que havia realmente fundamento a denúncia. Sim, Então, assim, às vezes o tempo para apuração pode demorar mais que uma semana, sim, né, então você precisa apurar e tomar as medidas. Agora não basta o funcionário chegar e denunciar, e você já tomar a medida antes da investigação. sim. Então, assim, aqui é um caso clássico, eh, de desvio de recursos, né, e precisou de um processo, um trâmite, para que a justa causa não se revertesse numa ação trabalhista. Então, assim, mesmo que você eu já vi um caso de um açougue, que todos os dias, quando o lixo era retirado, 1,5 quilo mais ou menos de carne era colocado junto com o lixo. E minutos depois passava alguém numa moto e recolhia aquela sacola. Até se provar
que existia uma questão de roubo, vamos falar a Sim. palavra mais clara, de roubo, tiveram que instalar câmeras, avisar que a câmera ia gravar, que ia não sei o quê. Foi acionada a polícia, então houve, uma denúncia, foi acionada uma polícia com as gravações já, e eles foram presos. Então a gente ultrapassou a esfera trabalhista, a gente está falando de um crime, e aí eles responderam criminalmente Exatamente por por isso. isso. Sim, eu já peguei vários casos de desvio de suprimentos da empresa, né. Teve um caso recentemente, foram 6 pessoas, e nós conseguimos manter a justa causa justamente por conta do procedimento que foi instaurado para Uhum. apuração da falta grave. Sim. Então é necessário ter procedimentos, ter processos, ter um acompanhamento de perto. O RH e o compliance, ele tem que andar junto. E no caso de abandono de trabalho? Porque a gente vê muita gente, assim, um atestado em cima do outro, um atestado em cima do outro. E às vezes quando a pessoa acorda, isso aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Se passaram 5 anos, 7 anos, um atestado em cima do outro e de repente ela sumiu, e aí não houve preocupação em dar baixa na carteira, e aí ela quis abrir um processo, trouxe lá uma apresentação de um processo para fazer um acordo na empresa. Como que fica isso, essa questão do abandono de trabalho? Então, nesse caso, a gente tem que analisar. Se ela apresentou vários atestados, pode ser que ela tenha sido afastada pelo INSS. E Uhum. aí ela ficou recebendo o auxílio doença, né, pelo INSS. Mas a empresa tem que verificar isso? Exatamente. A empresa ela tem que ser diligente em verificar se aquela pessoa está realmente afastada pela INSS. Por quê? Se ela não está afastada mais e ela fica ausente e a empresa não notifica para ela voltar a trabalhar, ou a empresa não dá o abandono de emprego, ela vai entrar na justiça pedindo o limbo previdenciário. O que que é o limbo previdenciário? É quando o INSS caça a decisão, a empresa não aceita ela de volta, e aí ela fica sem receber. Entendi. Então, é muito, de a gente tem que analisar cada caso, não dá, né, assim, é muito difícil você entender o que que aconteceu, por exemplo, nesse caso. Provavelmente ela foi afastada pelo INSS, ficou um período, mas não voltou. Não voltou. Só que a empresa Arrumou outro trabalho, informalmente, então sem carteira exatamente. registrada, e depois de um tempo ela falou assim: "Não, nunca deram baixa na minha carteira lá, então eu tenho direito a receber esse período". Exatamente, porque ela estava registrada ainda, então ela tem direito aos últimos 5 anos. Hum. Engraçado que agora, recentemente, eu fiz uma defesa também de uma trabalhadora, em que ela se afastou pelo INSS, o INSS, eh, Suspendeu. suspendeu, ela não recorreu do INSS, ela não voltou para a empresa. E aí ela entrou com pedido de rescisão indireta. Uhum. Só que nesse pedido de rescisão indireta, ela também perde esse período do limbo previdenciário. Hum. E aí, no processo de investigação, a empresa descobriu que ela não voltou porque ela estava trabalhando no comércio do marido. Ah, entendi. E aí foi lá, conseguiu, né, verificar isso. A ação está em andamento ainda, então eu não sei qual que vai ser o O julgado. resultado, mas existe muito isso, muito, muitos trabalhadores não voltam e daí eles entram depois pedindo o limbo previdenciário. Então, para quem é empresário, para quem está assistindo, é importante isso. Eu já falei aqui que na captação a gente tem as declarações, tem as certidões, então tem os nada constas, civil, Exatamente. trabalhista, certidão da FGTS. Não existe mais a certidão do INSS, mas tem uma certidão tributária federal que também vai vincular a antiga certidão do INSS. Então, assim, tem que prestar muita atenção nessa questão de pagar os direitos trabalhistas e de se precaver em ações trabalhistas. Exatamente. Mensagem final, Dani? Vamos lá. O que que a gente olha, hoje, o que eu posso dizer para você empresário? O compliance trabalhista, ele é o seu melhor aliado, porque ele vai ajudar você a ter crescimento na sua empresa.
Eh, Treinar seus funcionários, tornar o ambiente de trabalho saudável, vai trazer muito mais produtividade, vai alavancar o seu negócio, porque empregados felizes trabalham felizes, produzem mais e estão ali de corpo e alma, eles vão vestir a camisa da sua empresa. Eu acredito nisso também. Eu acredito que a gente tem que se antecipar. Acredito que não é só uma gestão de risco, mas uma oportunidade de você trazer qualidade de vida para as pessoas, transformar efetivamente a vida dessas pessoas, porque sem pessoas a gente não toca negócios. Exato. Então, essa é a mensagem de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até